feudal e não ao comércio. As mercadorias eram trocadas por meio de escambo e não de moedas. O poder se exercia durante o feudalismo através do controle de um maior número de terras e de servos. Assim, um suzerano entregava a um vassalo certa quantidade de terra e servo em troca de sua lealdade, principalmente durante as guerras, que eram constantes. O feudo era formado geralmente por um senhor feudal e pelos escravos, que na época eram minoria, e por camponeses livres ou em condição de servidão. A sociedade feudal em si era organizada desse modo: realeza, clero, nobreza e camponeses. A realeza eram os reis que se destacavam na nobreza, mas faziam parte dela e necessitavam fazer alianças com outros nobres para poder governar. O clero representava a camada relacionada ao sagrado, ou seja, aqueles que prezavam fortalecer a religião católica, como papas, bispos e etc. Em suma, era a classe detentora do poder da igreja, a mais poderosa instituição feudal, aquela que sabia ler e escrever. Os nobres, compostos pelos senhores feudais, donos de grandes propriedades rurais, exerciam poder absoluto sobre seus servos, e os camponeses, escravos e servos, ou seja, aqueles que trabalhavam nos feudos, produções de alimento e construções, em troca de habitação, comida e proteção. O feudo era dividido em 3 categorias elementares: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O manso senhorial correspondia a metade das terras cultiváveis em todo o feudo. Os alimentos ali produzidos eram integralmente passados ao dono das terras e o servo tinha a obrigação de dedicar entre 3 a 4 dias da semana ao cultivo desses terrenos. O manso servil, uma posse legal pertencente ao senhor do feudo, é uma posse útil estabelecida pelo servo. Por meio do uso dessas terras, o servo retirava a produção necessária para a obtenção de seu sustento e o pagamento dos vários tributos e obrigações exigentes pelo senhor feudal. Já o manso comunal era compreendido como todos os terrenos da propriedade que podem ser utilizados pelo senhor feudal e os seus servos, sendo os bosques, pastos e etc. No manso servil, parte do que se produzia ia para o senhor feudal. Essa taxa ficou conhecida como talha. Como os senhores feudais não deixavam escapar nenhuma oportunidade de cobrança de taxas ou impostos, os servos também pagavam a banalidade, o imposto pelo uso dos fornos e moinhos que seu senhor controlava. Também pagavam por cabeça, pagamento relativo ao número de servos que moravam nos feudos, e era cobrado individualmente. E o imposto da mão morta, além de herdar a servidão dos pais quando estes morriam, os filhos ainda deveriam pagar mais essa taxa para continuarem servindo ao mesmo senhor. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. Essas foram nossas fontes. E foi isso. Um beijo!